Boa noite, queridos, amados irmãos. Nós iniciaremos neste momento o culto de louvor e adoração ao nosso Deus da Igreja Presbiteriana Jardim Guanabara, e você é o nosso convidado a se voltar neste momento para o Senhor, para que juntos possamos prestar culto, adorar ao nosso Deus bendito, o nosso Deus que é digno de todo louvor, toda a glória, toda a exaltação, e que eu e os irmãos possamos nos ligar ao Senhor, desligarmos de tudo aquilo que possa nos atrapalhar a adorarmos, a concentrarmos, a recebermos a palavra bendita do Senhor ao nosso coração. E para isso eu quero convidá-los a fecharem os seus olhos e a orarmos juntos, rogando a graça, o favor do Senhor sobre as nossas vidas neste momento, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, oremos, busquemos ao Senhor no nome de Jesus. Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos prestar culto ao Senhor, de podermos, Senhor, mesmo pecadores e falhos como somos, estarmos em Tua presença santa para Te adorar, para recebermos do Senhor a graça, o perdão, a bênção da edificação na Tua palavra. Abençoe as nossas vidas, traga a nós o alimento espiritual que tanto nós necessitamos. Seja conosco neste momento, essa é a nossa oração, é o nosso pedido no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Nós leremos, amados irmãos, o texto escrito pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, o verso de número 17, que diz o seguinte, preste atenção: assim diz a palavra bendita do Senhor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amados, o estar em Cristo é fundamental para que eu e os irmãos possamos prestar culto ao nosso Deus. O estar em Cristo é o sinal de que nós estamos unidos, ligados, em comunhão com o nosso Deus, não vivendo na escravidão do pecado, porque quem está em Cristo, como diz o texto, é nova criatura. As coisas antigas, o pecado, a escravidão do pecado, a podridão do pecado, os erros ficaram para trás. Agora a nossa vida, nós vivemos para a glória, para o louvor, para o engrandecimento do nome do nosso Deus. Tudo se faz novo. Nós vivemos em novidade de vida, uma vida santa, uma vida próxima do Senhor, uma vida em comunhão com o Senhor. E que no nome de Jesus, eu e os irmãos possamos viver em Cristo, ligado a Ele, em novidade de vida, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. E neste momento nós iremos adorar ao nosso Deus, iremos cantar ao nosso Deus que é digno de todo louvor, de toda a glória, de toda a exaltação. Adore ao Senhor em o nome de Jesus.
olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amados irmãos, este é o momento onde nós estudaremos a palavra bendita do Senhor. E para isso, eu os convido a se voltarem para o nosso Deus, prestar atenção na leitura do texto bíblico e que eu e os irmãos possamos rogar de Deus o esclarecimento, a iluminação do Espírito, para que sejamos abençoados, edificados pelo poder da palavra do Senhor. E o texto que nós iremos meditar nesta noite se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 18 até o verso de número 20, o apóstolo Paulo assim escreveu: queridos irmãos,
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos ortogou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Amados, nós iremos meditar um pouquinho nesta noite a respeito da nossa missão dada por Deus em todos os instantes e em todos os momentos, em todos os contextos, na esfera terrena, o que eu e os irmãos precisamos realizar, o que eu e os irmãos devemos ter no coração em meio a tudo que a gente passa neste mundo. Nós precisamos entender que temos uma missão. E essa missão é para ser cumprida, pois, como lemos no início, nós somos novas criaturas em Cristo. A nossa vida agora é vivida em comunhão íntima, plena com o Senhor, e o nosso objetivo é cumprir aquilo que é vontade do Senhor para as nossas vidas. E quando nós olhamos para a origem do homem, nós perceberemos de forma muito clara que no início, quando o homem fora criado pelo Senhor, ele vivia em harmonia plena com o Senhor, em comunhão com o seu Senhor. Mas chegando o pecado, o homem caindo, nós percebemos de forma clara que ali aconteceu uma ruptura nesta harmonia. Ali, queridos irmãos, nós percebemos que ao invés de comunhão, criou-se uma inimizade. O homem se rebelou contra o seu Criador e fez aquilo que era contrário à vontade e o querer do Senhor para a sua vida. Mas diante dessa realidade, a Bíblia, a palavra do Senhor e esse texto nos fala de forma muito clara sobre isso. Nós encontramos aqui um meio pelo qual nós podemos resolver esse problema de inimizade. Esse problema, essa dificuldade que o ser humano criou ao desobedecer ao Senhor, ao voltar o seu coração para o pecado, para o erro, para aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor. E a única solução para resolver esse problema, queridos irmãos, é o entendimento que Cristo Jesus nos reconcilia com o Pai. Cristo Jesus resolve esta situação, este problema para nós. É interessante, este mesmo apóstolo Paulo, falando a Filemon, escrevendo a sua carta a Filemon, ele fala a respeito de um escravo de Filemon, e é interessante aquela situação descrita no texto sagrado, onde Onésimo tinha fugido do seu senhor. E aí Paulo, depois que Onésimo é convertido, é transformado pelo Evangelho de Cristo, Paulo reencaminha Onésimo a Filemon, dizendo: Filemon, receba este irmão querido que outrora, se ele causou algum prejuízo, algum dano, entenda que tudo isto, a conta que ele te deve, pode colocar em minha conta, eu pagarei. Tudo que ele trouxe de prejuízo a você, eu pagarei. E isso, queridos irmãos, o apóstolo Paulo fez com o propósito de trazer àqueles dois irmãos a reconciliação. E este exemplo cabe muito bem na obra bendita de Jesus. Aquilo que Jesus fez por nós
Nós, queridos irmãos, estávamos distantes, em inimizade, nós estávamos em um contexto de rebeldia, de corrupção, e Cristo, Ele paga a conta para que eu e os irmãos pudéssemos nos reconciliar, nos aproximar de Deus. Nós precisamos entender, à luz desse texto bíblico, de que Deus, Ele é o provedor da nossa reconciliação. O apóstolo Paulo diz de forma clara: tudo isso provém não do ser humano, não da nossa vontade, do nosso querer, tudo isso provém de Deus. Deus que traz esta bênção ao ser humano, o ser humano que optou, queridos e amados irmãos, para uma ruptura da amizade com Deus, tomando a iniciativa de viver uma vida voltada para o pecado. O Senhor desfaz isso tudo por meio da obra bendita de Cristo Jesus. Ele não fora o criador, queridos irmãos, ele não foi o criador da inimizade. Ele não criou esse contexto de distanciamento, pelo contrário, queridos irmãos, que por graça e por misericórdia, vendo que o homem tinha se distanciado do seu projeto, da sua vontade, do seu querer, queridos irmãos, o Senhor age de forma muito misericordiosa. Ele desfaz esse contexto de inimizade, de distanciamento, através da obra bendita de Cristo, quando ele diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo Jesus. Pela ação, pela obra bendita de Cristo, nós somos unidos, nós somos ligados. Nós precisamos entender, queridos, amados irmãos, que a reconciliação é um ato completo, perfeito. Não tem como nós pensarmos: eu preciso dar uma ajudinha para que o Senhor nos reconcilie com Ele. Queridos irmãos, através da obra bendita de Cristo, Ele nos reconciliou. O verbo traz esta conotação de que a obra de Cristo, ela fora completa, queridos irmãos. Plena, perfeita, alcançou plenamente o seu objetivo. A reconciliação faz com que o pecado não seja mais imputado em nós, porque Deus, ao olhar para nós, percebe, queridos irmãos, a obra bendita de Cristo, aquilo que Cristo fez por mim e pelos irmãos na cruz, se entregando, morrendo numa cruz, pagando um preço preciosíssimo, para que eu e os irmãos estivéssemos unidos a Ele e unidos ao Pai. A obra é perfeita, a obra é bendita, irmãos, a obra é maravilhosa, e eu e os irmãos precisamos compreender esta obra bendita em nosso coração. A reconciliação de Deus com o mundo foi feita por meio de Cristo. Cristo alcançou esta bênção. Cristo Jesus, Ele é o reconciliador. Ele é o mediador, como diz a palavra bendita. Ele é o meio pelo qual nós nos aproximamos de Deus. Nós resolvemos o nosso problema eterno. O seu sacrifício, queridos irmãos, na cruz do Calvário, foi o preço pago pelo nosso pecado. Tudo aquilo que Ele fez na cruz, Ele fez com um propósito de nos reconciliar, de nos aproximar de Deus. Durante a reconciliação, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele se fez pecado.
Ele carregou sobre os seus ombros a minha e a sua dívida. E tudo isso ele fez para que eu e os irmãos pudéssemos, neste momento, glorificar, exaltar o nome bendito do Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Um comentarista bíblico diz o seguinte a respeito daquilo que Cristo fez por nós para nos reconciliar com o Pai, para que eu e os irmãos pudéssemos estarmos próximos do Pai. Ele diz que Cristo sofreu a morte que nos cabia, para que nós recebêssemos a vida que a Ele pertencia. Cristo fez tudo isso para nos dar vida e vida abundante. E dentro dessa realidade, amados irmãos, esse Cristo que nos fez nova criatura, Ele nos fez, como diz o texto sagrado, no verso de número 20, que diz que nós agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Cristo nos fez embaixadores do seu reino. Nós somos representantes do Senhor neste mundo. E quando nós falamos em embaixada, em embaixador, nós temos essa palavra muito próxima, pois, exemplo, o Brasil tem os seus embaixadores que representam o Brasil nos Estados Unidos, no Japão, na China, em todo o mundo existem representantes do governo do Brasil que falam aquilo que é desejo, é interesse do Brasil. E o Senhor Jesus, queridos irmãos, nos fez embaixadores, não dos reinos terrenos. O Senhor Jesus nos fez embaixadores do reino celestial. Nós que fomos comprados pelo sangue de Cristo, nós temos uma missão a ser desenvolvida, realizada nos dias em que nós estamos vivendo. E a missão, e queridos e amados irmãos, é representarmos, é falarmos aquilo que é vontade do Senhor para este mundo perdido e que vive distante. Nós precisamos, queridos irmãos, como cristãos, trazer esta mensagem de reconciliação. A mensagem que temos a pregar é que Cristo morreu em uma cruz para trazer salvação para aqueles que creem. E muitas vezes, queridos irmãos, nós nos distanciamos desta propagação. Nós deixamos de fazer a nossa missão como embaixador de Jesus. Nós esquecemos de evangelizar, nós esquecemos de anunciar as mensagens do reino do Senhor, mensagens de vida, mensagem que pode transformar a vida daqueles que creem, daqueles que confiam, daqueles que entendem que a sua vida está perdida, ele está distante e precisa se aproximar do Senhor. A palavra de reconciliação deve ser proclamada em todo o mundo. E os representantes, e quem deve levar essa mensagem sou eu e cada um dos irmãos. Nós precisamos nos preocupar nos nossos dias em anunciar esta palavra de reconciliação, esta palavra de vida, esta palavra de esperança em meio à desesperança, ao sofrimento, à pandemia, às dificuldades que eu e os irmãos estamos enfrentando. Nós precisamos ter no nosso coração que a missão que temos é exortar que os homens se reconciliem com Deus. Só existe um caminho, só existe uma possibilidade, só existe uma esperança para o ser humano. E a esperança não está
na vinda de uma vacina para resolver a questão do Covid-19. A esperança nossa, queridos irmãos, está na nossa reconciliação com Cristo, unido a Ele, vivendo próximo a Ele, pois neste mundo, um dia nós passaremos dele e precisamos passar reconciliados, unidos, ligados a Cristo, pois assim nós teremos uma vida feliz e abençoada. O homem só é reconciliado com Deus se aceitar o perdão que Cristo lhe oferece. Nós só conseguimos resolver este problema gravíssimo do ser humano só quando ele aceita aquilo que Cristo fez por ele na cruz, morrendo e se entregando, para que ele pudesse ter vida e vida abundante. Eu quero concluir, queridos e amados irmãos, esta palavra conclamando a você que não viva em inimizade com o Senhor, não viva distante, não viva voltado para o pecado. Rogue pelo perdão, pela misericórdia do Senhor. Rogue para que o Senhor te faça reconciliar com o Criador, se voltar, se submeter ao senhorio do nosso Deus poderoso, gracioso. Rogue pelo perdão e pela misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Entenda que em Cristo você pode se reconciliar. Você pode ter uma vida feliz e abençoada. Que Deus abençoe. Que Deus te dê graça para que você possa entender que é pecador e que carece urgentemente da obra completa, perfeita e magnífica de Cristo para te unir, para te levar, para te mediar em direção ao Senhor, ao reino do Senhor, a uma vida próxima ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós oraremos rogando o favor, a graça do Senhor, a obra de Cristo em nossas vidas que somos pecadores e falhos. Ó Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado por esse momento, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, nos reconciliando, nos aproximando do Senhor, nos fazendo entender que somos pecadores e falhos e que carecemos da obra bendita de Cristo. Deus nos abençoe, abençoe cada vida, cada família, que a presença do Senhor seja sobre nós hoje e para todos sempre, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, uma ótima semana, que os irmãos propaguem, divulguem esta mensagem, divulguem o nosso canal, anuncie a palavra do Senhor como embaixador de Cristo, que somos todos nós. Deus nos abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.